um pouco teórico. Jesus Cristo, lá um dia, depois que eu morrer, eu vou me encontrar com Ele. Mas não pense em Jesus Cristo como alguém vago, teórico. Nunca pense assim. Pense nele como, de fato, o seu pastor. Porque pegar o seu pastor humano como um exemplo forte, exemplo pessoal mesmo, não é uma boa ideia, porque ele é falho, ele é cheio de defeitos. Aliás, eu acho que deve ter momentos difíceis para vocês suportarem o pastor, ou pastores de vocês, de tantos defeitos que nós temos, tantas falhas que nós temos, tantos problemas que nós carregamos, particulares, familiares, ministeriais, que muitas vezes isso pesa até sobre o nosso humor, a nossa educação, muitas vezes. Então, eu entendo que deve haver situações, e eu sei porque eu já fui só mesmo ovelha de Cristo entregue a um pastor humano, sem ser o pastor, eu sei. Há situações em que é difícil até suportar o pastor. Nessas horas, tenham paciência com o pastor, ou pastora de vocês, e se lembre que é só por um pouco de tempo. Eu vou aguentar esse meu pastorzinho aí, mas vai já acabar. Nós vamos ser pastoreados, ele inclusive, pelo pastor bendito, o supremo pastor, quando ele se manifestar. Ele vem, ele virá, não é teórico, não é uma coisa etérea, vaga, ele vem, esse é o seu pastor. Aliás, seria interessante alguém chegar um dia para um crente: ah, você é crente? Sou. Qual igreja? Igreja tal. Quem é o seu pastor? Jesus Cristo. Não, eu quis dizer, bom, meu pastor mesmo é Cristo. Agora eu sei que quando a pessoa pergunta quem é o seu pastor, ele está querendo dizer que é o pastor humano, a quem Cristo, que é o dono das ovelhas. Eu sei disso, eu falei só como uma maneira de você perceber que muitas vezes a gente se imbui tanto do Espírito, que meu pastor é o fulano, é o cicrano, que sai um pouco da nossa própria mente. Peraí, que conversa é essa? Meu pastor não é Wesley não, meu pastor não é Mauro não, meu pastor é Jesus Cristo. Eles estão aqui, desculpa a expressão, quebrando um galho, com muita seriedade, claro, muito respeito à palavra de Deus e a vocês, mas é provisório, gente, que o supremo pastor mesmo está no céu e ele vai se manifestar. Segunda coisa que Pedro aqui diz, que é muito gostoso para nós, eu já estou querendo encerrar: os pastores receberão diretamente do pastor supremo uma imarcessível coroa de glória. Eu lamento esta palavra imarcessível, ela é meio difícil, pelo menos nessa versão aqui. É simples, sabe o que é, né? Que não murcha. Ah, só isso? Pensei que fosse uma coisa tão complicada. Não, imarcessível é que não murcha. Então nós vamos receber uma coroa que não murcha. Talvez um contraste que Pedro queria fazer aqui, das coroas de folhas que os atletas, generais, recebiam depois das suas vitórias no esporte, ou militares recebiam coroas, mas essas coroas de flores murchavam. Então Pedro quis lembrar: é coroa de flor, mas essa não murcha. É exatamente o que esta coroa imarcessível de glória? Não sei. Só sei uma coisa: vai ser boa, vai ser muito gostosa, vai ser muito agradável esta coroa, e o uso dela vai ser, o recebimento dela da parte do Senhor Jesus Cristo vai ser algo extremamente grato ao nosso coração, dos que exercemos esse pastoreio aqui na terra. Pedro falava aqui com uma autoridade muito grande, quando ele injeta esta palavra de ânimo aos pastores. Ele sabia que era dura a função. Só quem conhece o peso do cargo de pastor, estou falando de pastores comprometidos com a palavra de Deus e com o supremo pastor, só conhece o peso quem exerce. As responsabilidades de liderança, de ensinar e pregar,
de manter um clima harmonioso, de acompanhar o andamento da igreja como instituição, como organização, o acompanhamento de cada família, de cada casal, de cada pessoa, ou diretamente ou através de auxiliares, mas a responsabilidade é muito grande, e acompanhar aqui muitas vezes significa sofrer junto com elas. É interessante que você pega uma igreja de 100 pessoas, não está todo mundo sofrendo naquele momento. Talvez a maioria esteja sofrimentos normais da vida, mas estejam bem, vivendo suas vidas, saúde, salário, família, tudo bem. Mas alguns estarão sofrendo. E esses alguns, eles vão necessitar tremendamente do seu pastor ou pastores. Mas depois que essas pessoas ficarem já sanadas dos seus problemas, ou voltarem aos normais de suas vidas, que alivia um pouco a carga do pastor com elas, mas não são 100. Então daquelas 3 ou 4 que ficaram já numa situação sem sofrimento, aparecem mais 3 ou 4, ou 5 ou 8, e depois mais, e depois mais. Então numa comunidade de crentes, sempre vai ter um grupo, pequeno que seja, mas um grupo sofrendo. Então o pastor, ele fica o tempo todo levando carga, ajudando a levar a carga de quem está sofrendo. Às vezes, chegava conversando com algum irmão, e isso aconteceu. Ai, você recebeu aquele valor que estava retido, que você foi me procurar, morto de triste, pediu oração, pediu conselho, se dava um tapa no chefe, o que fazia, e nós conversamos e tudo, e você está precisando daquele dinheiro desesperadamente. Você recebeu? Recebi, pastor. Sabe quanto tempo, meu irmão? Ixi, acho que uns 2 meses. E eu orando, né? E eu sofrendo com você. Meu irmão, compartilhe comigo as alegrias também, não apenas os problemas, as tristezas. Agora eu sei que é um humano isso, mas é uma mania humanazinha ruim, porque não é só, mas muitas vezes ouvimos, a maioria das vezes só problemas e problemas. Está no nosso ministério, está na nossa responsabilidade. Não estou chorando, reclamando isto, mas lembrando para vocês que o cargo é pesado, e Pedro sabia disso e estava passando isto. Acho que uma vez, 20 anos de ministério pastoral, um irmão marcou uma conversa comigo, ou irmã, não me lembro. Marcou, agendei, chegou lá, pronto, qual é o problema? Esse problema? Eu vim aqui contar uma bênção, digo, não acredito. Eu vim aqui lhe contar que eu estou morto de alegre, pastor. O que aconteceu? Isso. E eu digo que tem uma coisa errada aqui. E eu só esperando. Aí foi, pronto, vou-me embora, vamos fazer a oração. Você vai embora? Eu só vim lhe dizer isso mesmo. Aí eu acreditei para valer. Mas que coisa boa, espetacular. O irmão tem tido a ideia de marcar comigo, agendar, só para me contar uma bênção e me fazer compartilhar disto. Então, vamos nós, pastores, nos conformar e nos sentir alegres com o privilégio de podermos levar uma carga difícil, dura, pelas ovelhas ou com as ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E vocês tenham misericórdia de nós, tenham paciência conosco, não nos idolatrem, por favor. Nunca gostei quando alguém chega para mim e diz: pastor, eu vou lhe pedir uma coisa que está duro de receber, mas você é pastor, então a sua oração é diferente. Para, a minha oração é diferente da sua e dos irmãos da igreja. Que conversa é essa? Não, mas o senhor é pastor, as suas orações chegam mais direto, né? E as suas orações são mais ouvidas e tal. Eu digo: para com isto, está errado. Que eu vou orar por você? Vou, mas como crente, tudo bem, sou seu pastor, mas não quer dizer que minha oração é especial. Então, o ser humano gosta muito da idolatria também.
também, basta olhar aqui para o grande cristianismo que nós vamos ver isso. Muitos de nós fomos idólatras e hoje somos crentes em Jesus Cristo. Não nos idolatrem. Primeiro porque é um péssimo ídolo que você arrumou. Da minha parte eu garanto. E segundo porque é um pecado grave. Apenas nos suportem, nos amem, nos respeitem, reconheçam a autoridade, cobrem de nós, mas cobrem pelo menos com amor. E nós vamos tentar amá-los também. Da minha parte continua assim, com certeza pastor Wesley, e que Deus nos ajude, a nós pastores da Igreja Batista Luz do Mundo, a sermos fiéis ao Supremo Pastor, e que estejamos sempre prontos para dar o melhor que vocês precisam. E também Deus lhes ajude a serem compreensivos conosco. Colegas pastores que estão aqui hoje, que Deus nos abençoe tudo isso que foi dito, nos ajude e que nós sejamos considerados servos fiéis quando formos prestar contas de cada ovelha que pertence ao Supremo Pastor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo, como eu pedi no início, opere poderosamente nas nossas vidas em função desta Tua palavra plantada aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.